Evangelho de João, capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que não se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem vê em mim jamais terá sede.
Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: então não é Jesus o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: e isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhes for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi a vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, eu e todos que compomos esse grande canal de oração e de adoração, nos colocamos, Senhor Deus, na presença santa e gloriosa do Senhor,
neste momento, por intermédio do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor, o Espírito Santo. E nós queremos, Senhor Deus, neste momento, render graças, exaltar, glorificar o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia. Agradecemos pelo alimento, Senhor. Agradecemos pela água, pela vestimenta, pela saúde, pelo fôlego de vida, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu para nós durante todo esse dia e já boa parte dessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que ordena aos seus anjos, aos seus santos anjos poderosos, que nos proteja, que nos guardem, e isso nós somos gratos eternamente por tão grande bondade da parte do Senhor. Obrigado, Senhor, e nesse momento queremos interceder, Senhor Deus, por aqueles que estão participando nesse momento deste canal de oração, dessa oração tão poderosa, Senhor. E é poderosa porque o Senhor está aqui, porque a palavra vai nos ensinar que aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é uma promessa que o Senhor, o Espírito Santo, está no meio de nós. E nesse momento, Senhor, somos muito mais de 2 ou 3, somos até milhares nesse momento participando dessa corrente de oração. É por isso, Senhor, que o Senhor, o Espírito Santo, está conosco nessa noite. E nós agradecemos e pedimos e intercedemos nesse momento por todas as pessoas que nesse momento participam da corrente de oração e aqueles milhares que ainda irão posteriormente ouvir, Senhor Deus, esta proclamação. Pedimos também por toda a parentela de cada um de nós que estamos nesse momento em corrente de oração, por todos os familiares, pela saúde deles, pela vida, Senhor Deus, pela restauração da saúde, aqueles que possam estar enfermos. Pedimos mais ainda, Senhor, pela alma de cada um, pela salvação, pela restauração da vida espiritual de cada um deles, que cada um nessa noite possa confessar os seus pecados, possa se arrepender dos seus pecados, e se no meio de nós houver alguém que esteja desviado do caminho do Senhor nesta noite, que possa também de joelhos confessar os seus pecados e se arrepender. A palavra do Senhor vai nos ensinar na primeira carta de João, no capítulo 1, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é dessa forma, Senhor Deus, que nós nesse momento confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, Senhor, porque nós não queremos perder, Senhor, a nossa salvação. Na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer no capítulo 3, versículo 2, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? É verdade, Senhor, a salvação é grandiosa, a salvação é tremenda e nós precisamos da salvação. Precisamos de uma palavra da parte do Senhor para que alcance os nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes. Nós queremos nessa noite guardar a palavra do Senhor, a semelhança do grande rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor, quando ele vai dizer no Salmo 119, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É verdade, Senhor, nós precisamos vitalmente da palavra do Senhor, do conhecimento da palavra do Senhor, porque ela representa vida para nós e ela também, segundo a palavra, segundo o rei Davi, ela é lâmpada para os nossos pés. E nós queremos, Senhor, nesta noite pedir que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para que nos guardem durante toda essa noite e durante toda essa madrugada, nos dando livramento contra todas as ciladas e artimanhas de Satanás. Que o Senhor proteja as nossas casas, as nossas residências, aqueles que estão de serviço nessa noite, que a graça poderosa do Senhor Jesus possa alcançá-los nessa noite, protegendo, salvando, sarando enfermidades, curando a alma, Senhor Deus, que o Senhor possa operar para nós, por bondade e misericórdia do Senhor, esses milagres e prodígios nessa noite, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor, neste momento, numa só voz, numa voz uníssona, Senhor Deus, dizer para o Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.